O que é vida? Né? Uma questão tantas vezes reproduzida ao longo da história do pensamento, tantas explicações, tantos significados. A NASA, por exemplo, ela traz uma noção de que toda vida deve ser um sistema químico autossustentável, capaz de evoluir, né? Isso parece que nos dá um parâmetro do que é ser vida, né? O que é um ser vivo, a partir do qual ela procura ao longo do universo. Será que vida é isso ou é só isso? É uma propriedade, uma substância que compõe os corpos nos seus mais diversos reinos, né? Vida é um intervalo entre o nascimento e a morte, ou seja, um instante em que nos manifestamos, um instante existencial em que nós nos manifestamos dentro de um certo período, né, entre o nascimento e a morte. Acho que é possível considerar a princípio tudo isso, mas considero muito importante essa noção de vida como esse intervalo existencial entre o nascimento e a morte, né? Exatamente porque antes do nascimento nada sabemos, né? E nem temos lembranças e nem é possível se lembrar. E após a morte, até onde sabemos, a não ser os contextos religiosos e, enfim, que tentam explicar o além-morte, nada temos certeza, sobretudo quando nos questionamos, né? Sobretudo quando o esforço não é em pensar a morte segundo o autor ou segundo uma teoria, mas tentar pensar a própria morte quando nos debruçamos desse modo, nada sabemos, né? Então a vida é nesse momento esse intervalo entre o nascimento e a morte em que ali desenvolvemos toda a nossa trajetória existencial, né? E desde o nascimento vamos pouco a pouco desenvolvendo e aperfeiçoando os sentidos, as funções motoras, a capacidade cognitiva, a própria inteligência, né? E o mais fascinante disso tudo é de que tudo isso que é vivido, que é experimentado, desaparece, né? Corresponde perfeitamente essa noção de vida como instante de manifestação, instante existencial, porque tudo aquilo que vivemos desapareceu. Ora, em onde se encontra? Como é possível que eu me lembre, por exemplo, de períodos da minha vida de 5 anos de idade, né? Apesar de serem mais raros, de 6 anos de idade? Ou seja, como é possível acessar determinadas informações sobre eu mesmo, sobre a minha própria história e formação, considerando que ela não existe mais, né? A substância daquele período não existe mais, né? A composição molecular e celular daquele período não existe mais, o meu próprio corpo não é o mesmo, né? Mesmo assim, algo em mim é capaz de vasculhar dentro da própria dimensão subjetiva algo que é inexistente, né? Bom, dentro do A Vida Interior, nós reconhecemos que a vida ela não é somente conceituada do ponto de vista externo, segundo o que a NASA coloca, ou outras concepções. Exatamente porque, na medida em que eu vivo as experiências, mesmo de modo inconsciente, e passo a acessar de algum modo dentro de mim, minha própria história, isso significa que aquelas experiências foram internalizadas, não como fatos, né? Mas como sentimentos, emoções, ou seja, estados de sentir, como lembranças e memórias, né? E, ou seja, há uma vida interna, há todo um dinamismo que ocorre dentro de nós, né? Ou seja, há toda uma manifestação que ocorre em nossa própria intimidade e que não temos consciência disso, né? Até há um amigo que diz de que
Invisibilidade não quer dizer inexistência, ou seja, com isso ele nos dá a seguinte noção de que o fato de não termos consciência sobre certos fenômenos não quer dizer que eles de alguma maneira não estejam sendo vistos por outras pessoas ou manifestas de algum modo, né? E particularmente dentro do meu processo de autoconhecimento e autoaprendizagem que teve início no sistema Tempo de Ser e se desenvolve hoje dentro da parceria que eu tenho com a educadora Marlete Wildenberg e agora aqui no A Vida Interior, o meu processo me possibilitou acessar essas informações, acessar a minha própria vida interna, conhecer uma série de fenômenos, né, lembranças, né, e eu diria que o grande fenômeno, né, que eu encontrei ao longo de todo esse processo e período de autoconhecimento e autoaprendizagem sou eu, né? É o Fabiano, é eu diante de mim, é eu percebendo que a grande obra a ser estudada, a grande obra a ser analisada, a grande obra a se debruçar de uma maneira filosófica sou eu mesmo, ou seja, sou eu a fonte e o fundamento de um filosofar próprio. Na medida em que o meu anseio me leva a conhecer esses processos internos, essa vida latente que desconhecemos, é possível exercer a autofilosofia. Bom, é isso. Eu queria trazer essa reflexão sobre a vida interior, partindo dessa noção, dessa noção mais externa da vida e trazendo algumas referências de experiência própria sobre essa noção de uma vida interna. Então, quando afirmamos de que há vida interior, é exatamente porque nós já temos uma certa noção de que nós não estamos lidando exatamente com uma fantasia qualquer, mas nós estamos lidando com processos e fenômenos internos que dizem respeito à própria subjetividade humana, que é possível acessá-los, e se é possível acessá-los, é possível conhecê-los, entendê-los e geri-los. É isso. Quero ouvir o seu comentário a respeito dessa temática ou dúvida para que possamos continuar aí publicando outros temas ou esclarecendo outras questões, tá bem? A vida interior, sem sombra de dúvidas.